Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamentos. Vou te convidar a se inscrever aqui no meu canal, a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para ele ter um maior alcance aqui na plataforma. Pra gente que trabalha aí, né, com conteúdo digital, que a gente trabalha aqui nas redes sociais, isso é muito importante. Então, eu vou te convidar a fazer isso. E falando em convidado, hoje nós temos um convidado especial. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui para falar com vocês de novo. E, como sempre, dando voz ao Espírito Santo e falando aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Sempre buscando em oração, né, para falar aquilo que Deus quer falar para vocês. Porque se vier de nós, pode ser coisa falha. É isso aí. E o nosso tema de hoje é sobre o deserto do outro lado, né? Ele chega também pro teu cônjuge ou o deserto é só seu? Como isso funciona? E nada melhor do que quem já esteve do outro lado, né? Existe o deserto pro cônjuge? Vocês passam pelo deserto? E hoje eu vou atender um pedido de uma seguidora e vou me silenciar, né? Porque no último vídeo alguém comentou lá, cara, você não deixa ele falar. Wagner, faz um vídeo só seu. Gente, o canal é nosso, já falei pra ele. Fique à vontade. Sozinho não dá, gente. Sozinho, quando ela faz os vídeos sozinho, é porque aí os temas são direcionados aí para específico aí, né? Agora, quando ela faz comigo, eu particularmente eu preciso de estar debatendo para poder, porque como eu falo para vocês, ela não me falou ontem, nem antes de ontem, qual era o tema do vídeo. Simplesmente chegou aqui no lugar, ela falou assim, a gente vai falar sobre isso. E ponto. Por isso que eu falo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. E aí se vocês me conhecessem antes, você ia ver que eu não falava aqui nem 2 minutos, não é? Então, eu continuo com essa timidez, mas eu preciso de alguém para, tipo, ir debatendo os assuntos, né? Surgindo as ideias, né? Por isso que ela é a dona do canal. Viu, gente? Tudo bem, eu sei que eu falo bastante, né? Mas se eu ficar 3 minutos falando, mas tudo bem. 4 minutos. Mas hoje eu tô até doente, então eu vou deixar ele falar. Ó, silenciei. Não, mas aí você já fez a pergunta, né? Tá vendo? Eu já fiz a pergunta, ó. Se o cônjuge entra no deserto também, é isso? É. Então, para uma restauração, eu entendo que a restauração de casamento, né? Os dois têm que passar pelo deserto, né? E como foi o meu? Ela até perguntou, mas como? E aí? Quando ela falou o assunto, eu falei assim, mas eu não passei por isso, né? Mas eu passei, né? O que acontece quando, na verdade, não sei, até no nosso caso, vou explicar o nosso caso, tá, gente? Porque não tem jeito, né? A gente tem que falar do que a gente viveu, né? A gente acompanha muitas pessoas, mas a gente tem que falar do que viveu. E, na verdade, o início de todas as coisas, por culpa minha, né? Como marido falho, como marido que não teve liderança no lar, que deixou o pecado entrar no lar, e aquela coisa toda. Eu já vinha de um deserto há anos, só que eu estava naquele deserto de 40 anos, né? Talvez durou 22, metade do tempo. Não, 22 não, 16, vai, do casamento aí, mais ou menos, que a gente tinha na época. Durou esse tempo. O deserto dela durou 2 meses e meio. Mais ou menos, né, da busca. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu estava buscando nesses 16 anos? Não, eu tinha que... o deserto é um lugar de aprendizado, de passagem. Um lugar que você vai sofrer, mas você sabe que no final é vitória. Né? Ou você morre no deserto, ou você atravessa ele e chega, alcança a Canaã lá, a terra prometida, né? Então, baseando-se dentro da vida conjugal, como foi a história? Ela teve, né, um processo com Deus falou com ela e ela entrou pela busca da restauração da vida dela pessoalmente e consequentemente da minha vida e casamento. E como é que o cônjuge seu vai entrar no deserto? Se não for o cônjuge que está buscando para a restauração, a gente entende que ele logo entrará no deserto. Muitos estão aí buscando para a restauração que não estão no deserto. Acham que estão, mas não estão. Por quê? No deserto não tem jarra de água. Não tem água de coco, tem suco de laranja no deserto? Não tem. Né? Muita gente está aí passando no deserto, mas está,
abanando, tem gente abanando ele, som, água fresca, tá tudo bem. Que deserto é esse? Por isso que não chega nunca. Ai, mas não chega, óbvio que não chega. Tá tomando água no deserto. Estão dando água para você. Não tem como. Na sombra, né? Tá sombra, né? Uma palmeira lá, tem uma palmeira no meio do deserto, como é que ela sobrevive lá? Então, eu entendo que o cônjuge que busca pela restauração, ele que de fato ele está na busca pela restauração, ele já entrou no deserto. Quando ele resolve que Deus, né? Porque isso aí também não é só uma escolha não, gente, tá? Eu entendo que não é só você, eu quero entrar no deserto. Não, Deus vai te colocar no deserto. Para que você entenda de quem você precisa esperar. Que é de quem? De Deus. Só Deus pode tirar alguém do deserto. Só Deus pode passar você pelo deserto. Você não consegue sozinho. Pastor não tira você do deserto. Líder espiritual, pai, mãe, tio, líder espiritual, profeta, ninguém tira você do deserto a não ser Deus, o próprio Espírito Santo. Então você tem que entender isso. O cônjuge que entrou na busca pela restauração já entrou no deserto. E aí o que acontece com outro cônjuge? Aí pode durar 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio, que foi o nosso caso, para o outro cônjuge entrar no deserto. E o que acontece? Ele precisa estar junto com você para entrar no deserto? Não foi o que aconteceu comigo, eu não estava junto com a Camila quando eu entrei no deserto. O que eu senti? Você deve ter, quem está mais velho aqui vai ver os vídeos, lembra dos outros vídeos, quem não procura aí no canal que tem vídeos falando sobre a volta, a restauração, né, aquela coisa toda, o processo. E eu estava com outra pessoa, com outra mulher aí no caso, né, e tinha tudo para viver o conto de fadas. E conto de fadas desse que, a partir do momento que ela ajoelhou e intercedeu pela minha vida, eu entrei no deserto do outro lado. É diferente, óbvio, porque a pessoa que está no deserto, onde está buscando para restauração em Deus, né, que só Deus pode trazer restauração, ele está no deserto, a pessoa está no deserto e buscando em Deus. O outro lado, a pessoa entra no deserto no pecado, que foi o meu caso. Eu estava no adultério, no pecado e entrei no deserto. E aí? Como aconteceu com muitos lá, né? Durante o deserto, as pessoas estavam no pecado e não acontecia, né? Adoravam outros deuses, e aí? Vai alcançar a terra prometida? Não vai, né? Onde está a sua ajuda? Né? Onde você está buscando ajuda? Né? E aí eu entrei no deserto e quais eram os sinais? Né? Eu vou colocar os sinais aí que vocês gostam muito dos sinais, né? Como eu sei que ele está no deserto? É outro tema de vídeo? Pode ser até no mesmo vídeo, olha lá. Quais são os sinais, né? Vocês adoram isso. Sinais eu esqueci aqui, eu trouxe meu filho, mas eu tive que abrir a porta aqui, ó, para entrar aqui dentro de casa para ver se tá tudo certo. Tá precisando parafusar alguma coisa aí? Não. Doido para entrar dentro de casa, mas não fala e a mulher não convida. E aí, esses são alguns sinais. Eu estou falando agora de experiência. Foi o que eu passei. Tipo assim, no começo, sem entrar no deserto, eu não queria distância. Eu deixava meu filho na garagem, ó, zarpava, não queria nem encontrar com ela. Aí, conforme isso, e eu lembro que nesse período ela estava buscando, mas não, como ela falou assim, eu também não estava, ela conta aí na história aí da sequência do processo, que ela não estava preparada num determinado período para a volta. Eu não estava, nem ela, né? Nem ela estava preparada. Por que não aconteceu? Porque Deus sabe o momento certo. Tem que estar os dois preparados. E aí, um dos sinais são esses, né? Que você começa, aí eu começava a querer saber, né? Realmente ela está vivendo com Deus? Nossa, por que essa diferença, né? Porque ou ela está querendo só porque eu volte? Porque eu tinha algumas pessoas que falavam em mim, mas eu também tinha eu mesmo as minhas dúvidas, porque foi uma vida, né? Será? Ela nunca foi assim, por que ela está agora querendo, né? Tudo isso? Porque era a carne da nossa carne, né? Então quem entrou no deserto e já buscando restauração já entendeu o que é uma aliança de Deus. Quem está lá, o cônjuge que estava fora, que era o meu caso, conhecedor da palavra, ainda não tinha entendido, né? Ah, não, mas eu posso casar de novo. Olha a minha mentalidade, gente. Posso casar de novo, né? E ainda quero ir para o céu ainda. Mas tudo bem, né? É minha opinião, né? É só minha, tá, gente? É minha opinião, tá? Deus de aliança, primeiro casamento, pronto. Se eu falhar daqui para frente com isso, é eu com Deus. A minha resposta vai ser lá no juízo final. E quem vai dar é Deus, não é pastor, não é profeta, não é líder, não é o melhor mentor que vai me dar essa resposta, não. Agora, esse é um dos sinais, né? Aí depois aí você vai se chegando mais. Ah, mas aí daqui a pouco começa a mandar uma mensagem. Ah, eu não consegui falar com ele.
com o nosso filho, dependendo da idade do filho, aí você manda uma mensagem para sua esposa, né? E como é que tá? E começa a querer se envolver. Só que no mesmo tempo que vocês têm que entender que, mas quando ele começar isso aí tá tudo bem, é só ele voltar para casa? Não. Por quê? Porque a gente esquece que existe o Deus que quer a sua restauração e também existe o diabo que não quer. E aí ele vai atacar seu marido, vai atacar você, né? Vai querer fazer você desistir, talvez através da vida do seu próprio marido, porque ele vai começar... Isso é espiritual, gente. No momento que ele quer voltar, o diabo está querendo tirar ele. Só entende isso, gente. Eu comentei isso num post ontem sobre o divórcio, fiz um comentário grande. Só vai entender isso, gente, quem de fato teve um encontro com Deus. Só entende a restauração, só entende o deserto, só entende o que Deus faz numa restauração de casamento, quem de fato tem um encontro com Deus. Então, você que está buscando, você que está no deserto e está buscando por restauração, se teve um encontro com Deus, não conhece de ouvir falar, conhece de andar com Deus, de caminhar com Deus, de ter joelho no chão com Deus, de acreditar, ter fé que Deus pode fazer, tirar seu marido da prostituição, tirar seu marido do vício, tirar seu marido do adultério, tirar seu marido do vício da pornografia, tirar seu marido da ignorância, da estupidez, da agressividade, sei lá, de qual seja o vício, o problema dele. Isso só confiando em Deus. Quem que vai tirar? Só Deus que tira, entendeu? Agora, o que eu estou dizendo é que só quem caminha com Deus. E se você entendeu isso, você caminha com Deus. Só que seu esposo está do outro lado, gente, desculpa, eu estava do outro lado. Mas meu marido, ele é crente, ele conhece a palavra de Deus, ele está do outro lado, já vai dar um pecado. Não, gente, ora pela salvação dele. Ora pela salvação dele. Assim, estou falando por mim, tá? Não estou julgando ninguém, estou dando a minha opinião, expressando a minha opinião. Ela teve que orar por mim. E eu tive que ter um encontro real com Deus. A partir do momento que eu tive um encontro real com Deus, gente, isso são 3 anos e meio quase. 3 anos e meio da volta. O diabo ataca, vem na mente, vem, e o diabo quer que você peque? Quer, mas gente, não faz sentido nenhum mais, não faz sentido. Eu até coloco outras perguntas das mulheres aí, mas ele voltou, mas ele não desbloqueia a OM. Eu mando mensagem para ela, gente, não restaurou, gente, não teve encontro com Deus. Quem caminha com Deus, você tem quem teve um encontro com Deus, o seu corpo está cheio do Espírito Santo. E aí como é que entra não estou falando pecado que a gente pega todos os dias, mas como é que entra a vontade de querer pecar o tempo todo, viver no pecado, num corpo que é de Deus? Santificado, né? Santificado. Não entra, gente. Então, gente, dobra o joelho de vocês e ore pela salvação do marido de vocês, porque assim, eu vi esses dias a Camila comentando alguma coisa com um dos posts aí. A partir do momento que seu cônjuge aceitar Jesus, vou ser sério para vocês, pode ter algumas dificuldades por envolver pessoas, envolver familiares, envolver a outra mulher, porque a gente está falando de outra pessoa que está do outro lado, outra pessoa cega também, que também precisa do mesmo encontro que seu marido precisa com Deus. Essa pessoa que está do outro lado, essa outra mulher, ou esse outro homem, que também tem os 2 casos aí, ele precisa da mesma misericórdia que eu preciso, ela precisa, e seu marido e sua esposa precisa. Quem te disse? No meu caso, estava com uma outra mulher que precisa de restauração do casamento dela também. E aí? O que a gente pode fazer? Ela precisa. Só que é o pecado, o diabo ele quer isso, né? Então a nossa esperança tem que estar em Deus, né? Busque sempre em Deus. Não condene, não busque informações da outra pessoa, busque informações, até mudando um pouquinho do assunto, né? Por que demora o deserto, né? A gente está falando de deserto mesmo, né? Se o seu deserto demorar, o do seu marido também vai demorar, é automático, né? E eu já vi casos até aqui da minha esposa comentar de maridos que voltaram, tá? Eu não tive contato pessoal, não conversei, mas já vi alguns comentários que ela recebe de meninas que ela fez mentoria, né? De maridos que voltaram e a pessoa não estava sabendo lidar. Eu fico lembrando. O que eu penso nisso? Que o marido dela
foi alcançado, voltou para casa não estou falando de maridos que voltou e fica com contato com a irmã, estou falando de maridos que voltaram, só que pecaram, né? Tiveram adultério, traíram, são pessoas mais frágeis, cada um tem seu sentimental, e a mulher fala que não consegue perdoar. Não vai ter restauração sem o perdão. Não vai. Ah, você não consigo. Então você precisa pedir a Deus todos os dias. Deus me dá o dom de perdoar, né? Isso é espiritual. Quem perdoou? Jesus não perdoou a gente na cruz? É fácil perdoar? Claro que não é fácil, mas é glorioso, né? Isso é libertador, ambas as partes, né? Então, o deserto é um lugar para você aprender. Se você está passando por ele faz um ano, então é porque Deus está te tratando em um ano. Ou você está falhando em alguma área que você precisa aí avaliar. E uma coisa que vai te orientar, claro, tem pessoas, assim como nós, que já passamos, outras pessoas por aí na internet, em igrejas, etc. Mas a oração, a sua oração sincera para Deus vai te dar direcionamento, não tenha dúvidas. Assim como eu estou aqui falando e peço orientação para o Espírito Santo, ele vai te dar orientação sobre o que você tem que fazer no seu deserto. Onde você está falhando? Por que o marido voltou? Você acha que Deus não quer um casamento? Pensa comigo, gente. Deus não quer um casamento saudável? Claro que Deus quer, Ele é o primeiro que quer. Inclusive, quando vocês foram lá na festa, como eu fui lá na festa de casamento, anos atrás, eu falei até que a morte separe, na alegria, na tristeza, na doença, na pobreza. É em tudo, gente. Na traição ou na traição. Isso tudo está envolvido aí. Pode acontecer. Não é para acontecer? Óbvio que não é. Não é o plano inicial de Deus. Mas a gente está no mundo. E pode acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com ela, mas e aí? O que nós vamos fazer? Vamos deixar para o lado e seguir a vida? Vão de novo para outro? Não, gente, está errado. Então busque, né? E só finalizando, o deserto, porque a Camila já está colocando a mão na minha perna aqui, eu aguento aí. Hoje eu deixei ele falar, ó. Finalizando sobre o deserto, o seu marido, ele entra, a sua esposa, estou falando no cônjuge que está oposto aí de quem está buscando a restauração, obviamente que ele entra no deserto para acontecer a restauração. Ah, ele não entra no deserto? Enquanto ele não entrar no deserto, ele não vai ter restauração. Eu não acredito. Porque aí fica a reconciliação, né? Como eu estou falando de fatos que a gente acompanha. Mas, meu marido voltou. Eu entendo, gente, a nossa situação é a nossa situação. Cada um vive o caso, né? É que a gente busca a nossa situação para viver. O que a gente viveu é tão sobrenatural que eu gostaria que todos vivessem. Eu gostaria, sou sincero para vocês, eu gostaria que você não tivesse a dúvida que eu tenho. Você tem alguma dúvida sobre mim hoje? Sei lá, eu tenho, será que ele vai fazer errado? Será que ele vai pecar? Será que vai me trair? A gente está aberto aqui, gente, é um vídeo, mas está aberto aqui. Você tem essa dúvida hoje? Não. Não tem porquê. Antigamente você tinha? Sim. Todo momento. Mas isso não é eu que, agora eu sou mais, uso terno, gravata, estou com a Bíblia debaixo do braço. Não, gente, é um espiritual. Ela entende isso, porque a esperança dela está em Deus. Se ela depender de uma fidelidade minha para viver a vida dela com Deus, ela vai para o inferno. Se eu depender disso, eu também vou. Não, eu tenho que depender de Deus. Se eu acredito, Deus, eu acredito que o meu marido ele vai ser fiel. Deus, eu acredito que minha esposa vai ser fiel. Eu acredito que ela vai ser uma mulher sábia. Eu acredito que ele vai ser um marido provedor. Que ele vai passar pela tentação, que ele vai ser liberto. Deus vai libertar. Deus vai libertar. Entendeu? Então, seu marido, ele entra. Sua esposa, que lá ao contrário de quem está buscando a restauração, que está lá no lado oposto, ele entra assim no deserto, né? E você não tenha dúvida, você vai saber quando ele entrar no deserto, né? E não queira, já fiz isso em alguns vídeos, não queira seu marido de volta, sua esposa de volta a qualquer custo. Não queira. Porque você pode estar trazendo a continuação do problema. E estou falando isso porque a gente já fez isso. Não que a gente entrou no deserto, buscou... Não, a gente... vamos reconciliar, vamos. E continuar na mesma. Então, continue orando, né? Para que você finalize o seu processo de deserto. E depois o teu cônjuge também, tá bom? Então, esse era o recadinho de hoje. Deixei ele falar, hein? Vou deixar aqui o link do contato da mentoria. Lá eles vão te perguntar o que você tem interesse. Se é na mentoria, se é no e-book, se é no curso de restauração, enfim. Tem algumas opções lá para você. Alguém vai te atender, vai te ajudar. Eu queria
Eu queria o e-book, que são 21 dias de uma devocional pensada exclusivamente em você que está nesse processo de deserto. Não, Caio, eu queria a mentoria, eu queria conversar com você, eu queria que você me ouvisse, eu queria que você me desse um conselho, eu queria que durante 10 dias você me acompanhasse. Vou deixar aqui, né, esse contato e lá você pede mais informações. A minha mentoria lá é individual, então durante esses 10 dias eu vou falar única e exclusivamente com você. E na nossa videochamada também seremos só nós duas. Se for homem, seremos nós três. Tá bom? Vou deixar aqui o contato. Deus te abençoe. Uma boa semana pra vocês. E que você siga forte e corajoso aí na tua busca. E crendo naquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Deus abençoe vocês aí. Ótima semana. Fique com Deus. Tchau.